não, como todo mundo chegou agora, nós temos nosso primeiro expositor, que é o companheiro Dário, oriundo do Movimento Léo, historiador, professor, né, universitário, e grande nome na história do leoísmo brasileiro. Então, ele vai fazer a apresentação, o companheiro Dalton também faz, cada um 20 minutos, e depois nós vamos abrir para perguntas, para os debates. Então, com a palavra, o companheiro Dário, que dará início a essa primeira parte, e seja bem-vindo, obrigado por participar conosco. Eu queria cumprimentar a todos daqui de Bragança, do Pará, na Amazônia, e ao mesmo tempo agradecer a todos pelo convite, né, pelo privilégio de estar falando dos líderes do meu querido DMLC e DMLC, onde estava ontem, né? Cheguei agora ontem de São Paulo, fui a um evento já agendado anteriormente, que não tinha nada a ver com Laios e Léo, porém é sempre bom estar junto com todos. A minha fala hoje fala um pouco, o objetivo dela é retratar esse programa Léo Leão, tão importante para todos nós, e que é uma novidade em termos de atividade de serviço, porque se torna dentro do LAIS uma atividade de serviço, é um processo que vai demandar o aumento dos nossos associados leão, dentro dessa perspectiva, desse recorte temporal e de idade, né, de faixa etária, e também é um programa que foi desenvolvido para ampliar o foco, a força e a energia do Lions em direção a essa juventude que sai, teoricamente, tecnicamente, preparada das fileiras do leoísmo, do programa de leoclubes, e tem uma possibilidade muito ampla, né, de entrar no Lions, o que nós queremos, né? Então, eu faço votos de que, com os objetivos que nós traçamos, a gente consiga ir, né, caminhando nesse sentido. Eu queria também cumprimentar todos os meus queridos dirigentes, eu vou ser injusto pela memória, mas quero cumprimentar todos em nome de João Paulo, meu companheiro de Léo Clube, e meu coordenador também de Silbra, durante parte da minha vida como associado Léo. Sou associado Léo, fundador do Léo Clube de Bragança, há 25 anos atrás, em agosto de 97. Depois passei para o Lions, entrei em 2010 no Lions, tive um ano sabático para arrumar um pouco da minha vida profissional e, para minha surpresa, em 2020 o Lions considerou que a idade que eu tinha, né, como associado Léo, se somaria à idade de Leão, e me mandou um PIN Léo Leão, que eu uso em algumas oportunidades, mas não faço parte desse programa. Recebi com muita honra esse presente precioso. Porém, consideraram, né, aquela entrada de Léo como idade de Leão, então somaram ali 11 anos da minha vida aos meus já vividos 12 anos no Lions, e somando tudo aí, 23, quase, conheço a família toda há 25 anos, mas de ingresso no sistema em 23 anos mais ou menos. Então, meu objetivo aqui não é instruí-los, meu objetivo é lembrar aquilo que a gente pode fazer para que a gente consiga, em pouco espaço de tempo, absorver essa demanda, mas, sobremodo, fazer com que nossos Lions tenham uma porta para essa demanda. Isso é importantíssimo dizer. O Lions precisa que a nossa janela esteja aberta a olhar esse horizonte. Nós precisamos fazer com que essa demanda de Léos seja crescente, essa ponte entre Lions e Léo Clube seja crescente. Nós não sabemos todos os caminhos, porque realidades tão diversas nos impelem a pensamentos, estratégias e atitudes também tão diversas. Então, quando pensamos essa entrada de Léo, nos nossos objetivos aqui passa tão somente a ideia de que é preciso apenas convidar e de que todos estejam prontos. Na verdade, estamos quase nessa mesma perspectiva.
Depois, o apoio de todos é muito importante. E por que o seu apoio é importante? Porque o apoio das lideranças de Lions Clubes do Brasil, e agora falando com, com lideranças do Distrito Múltiplo LC e Léo LC, por que o apoio de vocês é importante? Primeiro, porque nós trilhamos uma caminhada que julgo e avalio exitosa, tanto para Lions como para Léos. Eu tenho aqui comigo exemplo do Ranieri, né? Exemplo do João Paulo, exemplos de associados e de pessoas que, trilhando esse mesmo caminho que fiz, conseguiram despontar e levar pessoas junto e liderar para incentivar as outras pessoas a seguirem esse caminho. Eu sou fruto um pouco desse caminho, né? E tenho muito orgulho, agradecimento e gratidão, porque um dia isso passou pela minha vida. O seu apoio é importante porque é nessa fase que a gente descobre, dentro de todas as demandas que nós estamos vivendo, tipo escolha profissional, o trabalho que a gente vai desenvolver, família, orientações de vida, caminhos a seguir, gestos, atitudes, posicionamentos ideológicos e filosóficos de vida, a influência da sociedade, desse modus operandi atual, esse contexto contemporâneo, nós vamos observar que nessa idade é onde nós decidimos quem somos. Então, decidir quem somos para sermos léus e para sermos leões no mundo de hoje, é preciso, sim, um robusto sombreamento. E esse sombreamento vem de líderes que se importam, né? Líderes que vão além do simples gesto de sentar na mesa, bater o sino e presidir uma reunião ou um evento. Seu apoio é importante isso. Queria lembrar de uma tarefa fundamental nesse trabalho. Primeiro, reportar os Léos, nós temos que saber quem eles são. Então, a gente ainda convive, vocês sabem disso, e eu posso testemunhar isso, porque no nosso distrito múltiplo e no nosso distrito Léo e do LA6 e no distrito Lais, nós ainda não conhecemos todas as pessoas. E quando eu digo reporte os seus Léos, faça com que eles sejam conhecidos, faça com que eles tenham o ID de leão, o ID, a identificação, o seu RG de Lions. Fazer isso também é saber qual é a idade deles, que faixa etária estão, que Léo Clubes estão, quais condições têm, que profissões eles já escolheram, e também como nós podemos fazer com que eles estejam cada vez mais motivados a fazer parte dos quadros sociais, associativos, perdão, dos nossos Lions Clubes. Nós temos que saber quem são, então não dá mais para a gente não considerar que conselheiros Léo precisam ser eficientes, assessores distritais de Léo Clube precisam ser eficientes, assessores de distrito múltiplo Léo precisam ser eficientes para que seus presidentes, seus respectivos pares equilibrados dentro da estrutura, sejam também eficientes. Nós não podemos mais, como disse Jaime Cepeda na Cúpula GAT, deixar de fora esses jovens, esses meninos, essas moças, esses rapazes do nosso convívio. A nossa sombra precisa cobri-los nesse sentido. Então, nós vamos conhecendo cada um deles. Vamos planejar também qual roteiro seguir. Aqui não tem uma fórmula. Eu acho que a dica é observar sua realidade. Cada Lions, cada distrito leonístico, cada distrito múltiplo leonístico, nessa diversidade e pluralidade que é o Brasil, precisa saber quais são os seus Léos, como atingir o coração deles e chamá-los ao Lions. Nós já nos enamoramos pelos Lions. Os Léos já são enamorados por essa filosofia. Nós temos eventos que garantem isso, nós temos a continuidade do programa de Léo Clubes no Brasil desde 69, que já diz isso. Eu acho que o que falta agora é casar isso, aliançar esse pacto, né? Essa forma de transição Léo-Leão. Cada um de vós tem na mão também, dentro dessa realidade, a possibilidade de planejar um roteiro, seja convidando Léos, seja trazendo eles para a reunião, seja seduzindo pelo nosso serviço, porque é no serviço que nós nos naturalizamos, seja pelo reconhecimento dado ao trabalho de Léo Clubes, indexando esse trabalho aos trabalhos dos Lions. Só assim é possível. E eu posso dizer isso de cadeira, porque os trabalhos do Lions de Bragança não estavam indexados com os trabalhos do Léo. Isso passou a ser uma
uma válvula de escape permanente quando passei a ser Leão e, cuidando do Léo, consegui incentivar nossos líderes, presidentes e dirigentes de Lions e de Distrito Léo a observar essa pauta. E hoje eu tenho absoluta convicção e certeza que os presidentes de Léo Clube, presidentes de distrito, precisam sentar na mesma mesa. Esse roteiro sois vós que vão preparar. Sois vós que são responsáveis por isso. E eu acho que todos nós aqui nessa sala e dentro dessas perspectivas de trabalho precisamos encontrar, né, dentro da nossa realidade, os passos a seguir. Eu indicaria um roteiro. O primeiro deles é conhecer esses jovens, saber quem são, onde estão, como eles vivem o mundo, onde trabalham, para que a gente possa depois inseri-los dentro das suas capacidades, com os seus talentos, nas atividades de Lions. Vamos adiante. Os pontos importantes, né, que eu preciso citar os Léo, eles se beneficiam desse relacionamento positivo, né, desde o início da sua jornada, porque estão juntos, mas isso acontece para e passo, né? Nós também nos beneficiamos da entrada de Léos nos quadros associativos dos Léo Clubes. Depois, garantir essa comunicação, acreditar os anos de serviço e qualificar esses jovens como Léo Leão é um dos pontos importantes, não menos importantes do que, por exemplo, beneficiar nesse relacionamento aqueles Léos que já conhecemos, dentro de uma linha contínua de serviço. E ajudar a planejar com esses Léos, tendo maioridade civil e já na esteira dos 30 anos, planejar como eles vão continuar seu serviço dentro de Lions Internacional. O programa Léo Leão, que é desenvolvido assim, ele é a parte prática de um embrião que nasceu lá em 2007, 2008. Esse programa começou com a fundação de Léo Lions Clubes, que vai ser a pauta do Dalton. O programa Léo Leão nasceu a partir disso, foi desenvolvido também com apoio fundamental dos membros do painel consultivo internacional, de que fiz parte em 2012 a 2014, e também dos diretores internacionais, que desde a presidente Gudrun Van Dort começaram a entrar na diretoria e sentar na mesma mesa, e que, com seus mandatos anuais, renovaram dentro do Lions essa postura e criaram jurisprudência para que a gente possa ter, nas mesas de discussões dos programas leonísticos, Léos e associados Léo que possam ajudar nesse sentido. O programa de afiliação para associados Léos exigem alguns critérios. O primeiro, ele precisa ser ex-Léo, né, ter servido como associado Léo por mais de um ano. 366 dias, digamos assim, é o mínimo possível. E a elegibilidade para ser associado Léo Leão está entre maioridade legal, 18 anos, até 35 anos de idade. Ele vai ter benefícios, né, nessa maioridade, ingressando no Lions Club, para que ele possa pagar metade das cotas internacionais, ter o reconhecimento de registro, né, dentro do sistema MyLCI, que é uma parte do MyLion, né, o Meu Leão, como queiram, que é o site que a gente entra e faz os nossos registros, e também vai receber um PIN de associado. Aqui tem alguns benefícios que eu quero destacar, né? Um programa criado para atender interesses dos associados Léo, para que eles façam essa migração. Primeiro, 50% de desconto nas cotas internacionais. Eu daria uma sugestão a meus queridos companheiros Leão, dirigentes, governadores e presidentes de distrito múltiplo. Por que vocês não ampliam isso para as cotas também dos distritos leonísticos? Isso seria ainda mais um incentivo para que esses jovens pudessem vir a fazer parte dos nossos Lions. Isentar, não, mas mediar essa cota, cortá-la no meio seria bem interessante, porque todos nós nessa sala tivemos 20 anos, 25 anos, todos nós precisamos, às vezes, viver com o apoio dos nossos pais, das nossas mães e daqueles que nos sustentam. Depois, a isenção da taxa de admissão ou de fundação, né, que a gente tem para quando um Lions é criado por associados Léo Leão. O crédito, né, no seu registro leonístico pelos anos de serviço, um exclusivo distintivo de afiliação Léo Leão muito interessante, que não pode ser trocado,
né? Não tem, já vem com a inscrição de que não pode ser trocado, o reconhecimento com o nome de associado Léo Leão, que eu, infelizmente, não tenho esse privilégio, um grupo de rede profissional que coloca seu currículo por toda o LinkedIn e que faz com que as habilidades, os trabalhos, a formação profissional e também todo o desenvolvimento possível de um associado Léo possa ser também colocado à disposição do mundo com a apresentação do seu currículo. As oportunidades de bolsas de estudo que, para nós, às vezes, no Brasil, a gente vê como algo muito, muito distante de nós, não é não, porque esse intercâmbio já existe, os programas de intercâmbio também, tanto de Lions como de Léo Clubes, e essa oportunidade de oferecer bolsas de estudo é também uma oportunidade de um grande intercâmbio e conhecimento cultural. Então, você amplia na cabeça desse jovem seu horizonte de mundo, apresentando ele uma realidade nova. E me digam qual jovem não quer ver o mundo a partir de uma nova ótica por algum tempo. Isso também é um grande benefício, porque culturalmente, Lions é uma associação que tem na sua pluralidade um dos pilares da manutenção da qualidade do seu serviço prestado, da qualidade dos seus associados. Por último, e não menos importante, esse associado Léo Leão é elegível para ser representante Léo Leão junto à diretoria internacional. Hoje, os distritos leonísticos e os distritos múltiplos leonísticos já recebem uma, uma possibilidade de registro, né, do representante Léo Leão no gabinete. Então, façam governadores e presidentes de múltiplo a indicação do nome dos seus representantes Léo Leão. Inclusive, o Lions já mostra quais são as listas quando você vai nomear, quem são esses possíveis candidatos. Esse é o distintivo, né, que é exclusivo, não pode ser trocado, ele só pode ser utilizado por quem o recebeu, né, por quem teve também esse privilégio. Eu o utilizo porque o recebi da sede internacional, apresentei isso numa outra oportunidade, inclusive o Distrito Múltiplo Léo LB e para alguns companheiros do LB 4 e 6 em algum evento. Ele não foi concebido para ser trocado, então não é um distintivo das nossas gestões, é um distintivo mesmo de afiliação exclusivo para associados. Eu não tenho a intenção nem a pretensão de aqui dizer que sou associado Léo Leão. O Lions reconheceu que, e vou repetir isso, a idade de Léo foi somada a Lions e mandou um distintivo como esse que está na tela, muito bonito, que hoje não uso para destacar um pouco também de ser um associado padrinho. Estou usando hoje o PIN de padrinho dos dois, né, associados Léo Leão, e vai entrar agora o terceiro, no dia 19, que o Lions Clube de Bragança já inseriu. As oportunidades dessas bolsas também fazem todos esses tipos de intercâmbio, por área jurisdicional, fora também dessa área do beneficiário, e também é possível que você consiga apoio financeiro, né, para um instituto de liderança leonística avançado, e a oportunidade de você fazer com que esse jovem sirva uma outra comunidade, falando outro idioma, aprendendo outra cultura, tendo oportunidade de ver o mundo a partir de outra ótica. Isso será certamente um impulso muito grande para que esse jovem se torne associado Léo Leão. E não impossível. Nós já tivemos diversos intercâmbios. O LC fez há pouco tempo intercâmbio. A companheira Caroline, perdão, ela fez intercâmbio em outro país e também foi membro, como eu, do painel internacional consultivo do programa Léo. O grupo privado do LinkedIn é uma rede global, né, que tem nos Leão uma possibilidade de criar uma lista de contatos profissionais, compartilhar também ideias de serviço e colocar em prática não somente a discussão desses recursos, né, para liderança e de habilidades, mas como colocar também em prática a gestão, né, dessas habilidades feitas pelos jovens. É muito interessante quanto esse protagonismo juvenil passa a ser uma das pautas, uma das demandas atendidas pelo Lions Club. O Lions Club é uma empresa de serviço, o Lions Club é uma empresa de formação de líderes, e não
obstante isso, é preciso que esses líderes também, ao ocupar espaços, tenham a perspectiva, o olhar do jovem. Às vezes erramos, é óbvio que sim. Às vezes vamos cometer aqui e acolá um deslize, obviamente, mas isso faz parte da vida social, geral, somos espelhos, né, de quem nos dirige. Então, se Lions Club tem a possibilidade de fazer com que esses jovens passem a ser membros da Associação Internacional, é porque nos nossos lares isso precisa virar um espelho. Dirigentes leoníticos precisam espelhar esses jovens, e eles vão ver nesses jovens a possibilidade de ter um quadro social energizado, cheio de outras ideias e perspectivas. A filiação dupla de Léo e Leão, ela pode ser também ativada, né? Temos alguns tipos de Lions Clubes atrativos para jovens leões, e Dalton vai falar um pouco sobre isso também. Os clubes de associados, eu não vou entrar nisso, mas é preciso que tenha pelo menos 10 ex-Léos para fundar esse clube, servir com outros amigos e construir uma comunidade também de jovens leões. Tem os Lions Clubes universitários, que permitem a afiliação de estudantes universitários, que precisam fazer parte aí das universidades. Tem um programa de desconto, inclusive, para os associados estudantes. As opções de clube, que aqui é apresentado como uma grande demanda do LC para essa formação, para essa semana de instrução, para esses eventos todos, que são a formação de núcleos, onde nós podemos ter 5 ou mais associados que venham, né, de Léo Clubes. Os Léos Leão e outros jovens leões em idade, até 35 anos, se encontram e, de forma independente, podem fazer o serviço voluntário. Os clubes de interesse social, e aqui vou me recordar da Cúpula GAT, há 3 semanas atrás em Campinas, quando nós conversávamos exatamente isso, né? Os clubes de interesses sociais podem ser das mais diversas possibilidades, dos mais diversos interesses, como cultura, hobbies, experiências de vida, clubes de orientação até, inclusive, profissional, né? Sem sectarismos, evidentemente. Os interesses comuns não deixam esse sectarismo estar dentro, mas escolher uma categoria de interesse social para fundar um clube, né? E daí criar também uma especialidade de associados de serviço que tenha um foco determinado: o meio ambiente, alívio à fome, câncer pediátrico, a visão. Esses são os programas de agora, né, os nossos programas globais, mas nós podemos ter, dentro da realidade brasileira, diversos outros clubes de interesse especial. A juventude pode ser um desses. As etapas são muito fáceis para a transição de Léo a Léo-Leão. A primeira delas é verificar que se existem esses critérios, e depois decidir qual tipo de clube funciona melhor para esse associado. No nosso caso de Bragança, nós precisamos dizer que é um clube regular de Lages, e os 2 associados que fazem parte vieram do Léo Clube. É preciso que a gente reporte esse tipo de associado no sistema MyLCI, que é um sistema de relatórios. Então, você tem aí na frente 2 pedaços de tela, onde nós temos lá no MyLCI, está em inglês, né, adicionar o membro, adicionar o associado, e escolher, na hora que adicionar o associado, escolher o membro Léo Leão, o associado Léo Leão. Depois escolher, de verificar os dados desse associado. Lembrem-se disso. Você vai buscar os dados do Léo que já está no sistema. Nesse momento, é muito importante que secretários e presidentes de Lions Club saibam que é agora que você vai decidir corretamente de colocar o Léo, que é Léo Clube, o associado Léo, como Léo Leão. Ele vai ficar duplamente associado, mas aparecerá essa dupla associação apenas na verificação de sistema. Ele não vai contar como 2 indivíduos separados. Ele é o mesmo indivíduo. Então, é importante, por isso que lembrei no início da minha intervenção, e já estou encaminhando para a minha conclusão, que esse associado Léo precisa estar registrado no sistema com data de afiliação igual ou superior a 366 dias. Depois há um programa de reconhecimentos. Todos nós precisamos ter um pouco, né, desse afago carinhoso que os nossos muito obrigados espelham perdão, na vida de associados Léo e Leão. Os prêmios são muitos. Perdão.
é um pouquinho do clima. O certificado de prêmio do quadro associativo, que é contemplado no conselheiro Léo, para cada 5 novos associados Léo Leão. O certificado do prêmio de quadro associativo para os assessores de distrito, quando 15 associados Léo Leão de qualquer distrito entram. O certificado do prêmio de extensão para os assessores de distrito múltiplo Léo, quando conseguem fazer a reunião e o ingresso de 30 novos associados. E o certificado do prêmio de fundação de Lions aos Lions Clubes patrocinadores, governadores, assessores de distrito múltiplo, quando eles conseguem fundar Lions Clubes de associados Léo Leão, pelo menos um novo clube no distrito e no distrito múltiplo. Isso será certamente uma grande novidade para todos nós. Eu faço ideia que no seu Lions, Ranieri, esse prêmio precisa ser pedido, né? Tanto por Lions como os governadores e assessores de distrito e de distrito múltiplo, quando você fundou o Lions Clube Elos em São Paulo. Então, acho que é preciso ver isso também. Os recursos adicionais são tantos, né? Primeiro, verificar a dinâmica da nossa organização. Nossa organização está se rejuvenescendo em ideia, se rejuvenescendo em energia, mas se rejuvenescendo em idade. Mas isso porque o contexto contemporâneo precisa conectar Lions com os jovens. E eu fico fazendo essa observação, por que tanto olhar para o Brasil? Nós seremos a vitrine do mundo daqui a pouco tempo, né? Com a ascensão à presença internacional do nosso vice-presidente Fabrício Oliveira, mas, sobretudo, com essa conectividade do Brasil em termos de serviço, qualidade do serviço prestado e nossa devoção ao serviço para com e dentro de um Lions Club. Então, como se conectar com esses jovens? Tem diversos recursos para que isso aconteça. O site do Lions dá essa possibilidade. Eu vou mandar essa apresentação para que Ranieri possa fazer também a distribuição, e nela os links já estão todos embaixo nesse quadrinho em azul, nessa letreira em azul, saiba mais, você já abre e já tem todas essas informações. E tem todos esses dados que você pode observar. Primeiro, lionsclub.org/leo-lion, para você saber sobre todos esses benefícios e também saber o foco, tem uns manuais de perguntas frequentes, e depois o e-mail, né? membership@lionsclubs.org, para você obter algum tipo de apoio e assistência no caminho dessa filiação Léo Leão. Eu queria agradecer, sobretudo, o tempo que me foi dedicado. Poderia aqui também falar um pouco mais dessas múltiplas experiências, como Léo e depois como Leão, mas quero deixar, para terminar a minha apresentação, com um testemunho, né? E o meu testemunho da minha vivência. Eu não seria quem sou hoje, tão feliz, eu não seria um ser humano mais completo, eu não teria a possibilidade de olhar no rosto daquela criança que me diz muito obrigado com a bonequinha sem tanto valor que entreguei, aquela criança ou aquele senhor, aquela jovem que recebe 400 ml de sopa. Eu não seria tão feliz, não seria uma pessoa tão realizada psicológica, emocionalmente e de forma cidadã, se eu não tivesse em 97 entrado no Léo. Eu não seria tão feliz, eu não teria como expressar tudo isso. Eu não estou falando de emoção clichê, estou falando de contemplar o mundo a partir de uma lógica. Então, não seria um ser humano tão completo e feliz. Não estou dizendo completo no sentido de todas as minhas habilidades. Falo do que me faltava para ser um homem melhor. Eu não me vejo sendo o que eu sou hoje e o que me tornei, nem como profissional, nem como pessoa, de passar pela rua e de ser confundido, de chamar, companheiro Ricardo, oi, Léo, vem cá, neste nível de conhecimento. Então, me sinto muito feliz por ter um dia aceito ir para aquela reunião no bendito 9 de fevereiro de 97. E guardarei certamente, né, na minha trajetória, no meu currículo, o testemunho de ter sido Léo, da minha felicidade de não ter me tornado somente um leão, de ter meu coração lá, minha raiz é no Léo Clube, e os meus frutos são dados
em eventos como esse, por exemplo, em que me reúno com tantos queridos amigos, e aqui faço referência a Dalton, que chegou logo depois, mas especialmente a Ranieri, por ter um dia lá em Mariana, me acordado no quarto do alojamento, de dito assim: vou te candidatar para ser coordenador de Léo Clubes aqui do Silbra em 2006. Muito obrigado a todos. Faço votos que tenhamos um diálogo proveitoso nessa noite. Agradeço o convite, fico à disposição de todos e convido todos ao enlace do GAT Léo, que será feito no dia, o Ranieri vai explicar depois com mais detalhes, 4 de dezembro, online, e depois no Folobras, em João Pessoa. Quero comunicar o Ricardo pela primeira vez, Ricardo Komatsu, vai ser em João Pessoa, 3, 4 e 5 de fevereiro de 2023, e nós estaremos lá. Infelizmente, Fabrício Oliveira não vai poder estar, mas convido a todos que, se puderem, estejam conosco para essa grande festa, né, de enlace e de proposições do leoísmo brasileiro para os próximos 3 anos. Viva o Leo Clubes, viva Lions Clubes, muito obrigado. Muito obrigado, companheiro Dário. Peço a todos que já vão anotando aí as perguntas. Agora vai entrar o companheiro Dalton, nosso expositor. Em seguida, nós teremos 20 minutos aí de bate-papo e para tirar as dúvidas. Parabéns, companheiro. E com a palavra agora, nosso companheiro Dalton, também oriundo do Movimento Léo, que fará a sua apresentação. Boa noite a todos os companheiros e amigos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Então, primeiro agradecer pelo convite, tá? E me apresentar para aqueles que eu ainda não conheço pessoalmente, mas já vejo aí muitos rostos que a gente vai identificando. Eu sou o companheiro Dalton, entrei no Léo em 2004, em 2009 me tornei leão, por Uberaba, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Tivemos várias oportunidades de servir e aprender aí como presidente de distrito, presidente de distrito múltiplo, e desde então continuamos a nossa caminhada no Lions. Tenho bons professores, hoje eu estou em Goiânia, no clube do nosso querido Pide Zander, tá? E também estou servindo o meu padrinho, que é o companheiro Aderlon, atual presidente de múltiplo, tá? E me deu uma grande honraria esse ano. Eu estou coordenador de GLT do múltiplo, que é uma função de extrema importância e responsabilidade. Normalmente aí é uma pasta que é ocupada por PDGs, por PCCs, por PIDs, né? Pessoas que têm realmente muita experiência. Então, a nossa responsabilidade de trazer esses treinamentos, essas instruções, no nível de múltiplo também. Tá? Então, graças à nossa caminhada do Léo, que acelerou o aprendizado, que a gente teve essa oportunidade. E a gente sabe, por conta disso, que treinamento online ele requer toda uma dinâmica para que a gente possa impactar e repassar o conteúdo. A gente fala que 20 minutos online são 2 horas presencial, então nós já estamos aí com bastante tempo de caminhada. Eu gostaria de pedir para que a gente registrasse. João Paulo, se você puder tirar a foto e alguém tirar, eu gostaria que todos abrissem as câmeras e fizessem um joinha aí, tá? Um sinal de positivo, algum gesto para que possa sair uma foto bastante animada aí e a gente poder espalhar nas nossas redes. Quem conseguir tirar aquela foto aí geral, panorâmica, tá? Para a gente divulgar. O João não estou vendo aí na tela. Deu certo, João? Dário, você consegue tirar a foto para nós? Já tirei aqui, pessoal. Então beleza. Então, pessoal, vamos começar. Eu vou projetar a minha tela, dar sequência aí num assunto que vem justamente complementar o que o nosso professor Dário já falou. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Maravilha. Então, pessoal, até para adequar o nosso prazo que a gente tem, nós não vamos estourar o prazo final, tá? Eu vou fazer a minha parte aqui bastante prática para a gente poder, então, entender aqui, fazer junto, ao vivo, acesso a toda essa informação que foi passada e agora direcionada ao nosso tema, tá? Antes de iniciar, eu gostaria de reforçar para a gente amarrar tudo isso.
o nosso companheiro Dário falou de toda a mecânica, né, de uma pessoa se tornar um Léo Leão, certo? Agora nós vamos partir na premissa que várias pessoas decidiram se tornar Léo Leão. Tá? Elas fizeram esse crivo, entenderam que pela realidade que elas estão inseridas, não conseguiram se encaixar, talvez, todas em um único clube de Lions, e elas decidiram, então, montar um Lions Club. Perceba que aqui eu já estou pondo o fato como feito. Tá? Esse crivo, essa análise, isso vai partir de cada clube. Por exemplo, o meu clube que nós fundamos em 2009 na cidade de Uberaba, a maior parte dos fundadores eram ex ou Léos atuais. Tá? E a gente fundou um clube, juntamente com outros adultos, nem todos jovens adultos, e fundamos um clube. Tá? Na época não era um clube Léo Leão, não era um clube especificamente universitário, um clube jovem, mas a gente tinha essa característica. Com o tempo, nem todos permaneceram jovens, o clube ele pegou uma faixa etária maior. Então, a primeira análise, temos um grupo de jovens adultos, com pelo menos 10 ex-Léos, e decidimos montar um clube. Esse clube será um clube Léo Leão. Então, partindo dessa premissa, tá? Não estou falando que é bom nem que é ruim. Decidimos montar um clube assim, ok. Então, quais os próximos passos a partir dessa decisão? Vamos ensinar na prática juntos. Você vai entrar no site de Lions aqui, tá? Quem não conseguir acompanhar em tempo real, não tem problema. O treinamento está sendo gravado, tá? E você pode depois relembrar facilmente. Mas quem conseguir aí, digita lá no Google, lionsclubs.org, tá? Na tela inicial do Google, então, para ensinar assim, que vai ser muita informação depois dessa noite, e para que a gente não esqueça, eu vou jogar todos os links lá no chat, então quem quiser pegar depois, mas vocês vão ver que não precisam decorar nada, que a gente vai fazer junto aqui para acessar. Primeiro, quem tiver no inglês aí, sempre relembrar, né, se você clica na barra da direita aqui, você consegue pôr em português. Então, estamos com o site aberto. Ok. Vamos pôr na lupa da busca, o que eu vou digitar? Léo-Lion, tá? Ou Léo Leão, que é a nomenclatura correta. O que ele me devolve quando a gente digita Léo-Lion? São essas opções. Programa Léo Lion, como se tornar um Léo Lion, sirva como Léo Lion, elegibilidade e benefícios do Léo Lion, prêmios do associado, dúvidas frequentes sobre o programa, Léo and Léo Lion gabinete, né, de conselho ou de distritos, folha de informações sobre a Bolsa de Embaixador, Léo Leão, né, e folha de informações sobre a Bolsa de Estudos para o ALI, né, que é o Instituto. Percebam que tudo isso o nosso professor já pincelou, mas nós vamos abrir junto para ver o que isso pode nos impactar em relação ao clube, tá? Então, quando a gente fala dos benefícios de um clube Léo Leão, logicamente eles passam pelos benefícios individuais. Então, a gente tem logo na primeira tela, a gente tem aí o programa Léo Leão, então um canto, uma página dentro do Lions Internacional, com as principais notícias sobre esse programa. Tá? Então, aqui você vai poder entender quem pode se tornar, a filiação, tá? E, principalmente aqui, o acesso ao a nossa plataforma de cursos, tá? O centro de aprendizagem, também já com um treinamento específico para Léo Leão. Vamos relembrar lá qual as outras buscas que surgiram? Então, quando eu digitei Léo Leão, ele veio também como se tornar um Léo Leão. Então, a gente já tem um formulário aqui também, um guia inicial. Isso é uma abordagem individual, mas quem está organizando o clube, ele vai ter, né, que consolidar esses formulários aí, um guia rápido, né, e para fazer um checklist, né, mais ou menos o que a gente faz também quando vai fazer um clube tradicional. Só que agora ele tem uma característica específica, que é para garantir se está todo mundo na mesma página, ok? O próximo assunto aqui é também um flyer, né, um panfleto com essas informações. Então, esses materiais de apoio também são muito importantes para que a gente possa
garantir que as pessoas vão entrar sabendo do diferencial. Imaginamos que um clube de Léo Leão, ele é uma exceção num distrito múltiplo, numa região, tá? Então as pessoas, acessando esse material, elas vão estar mais preparadas para entender essas diferenças, tá? Então vai falar sobre os benefícios, vai falar como que é o processo de afiliação como um todo. Na próxima aba, a gente tem também os prêmios, né? O professor trouxe eles planilhados, mas você tem aquele individualizados aqui para saber prêmios por associados e prêmios para coletivos também. Por que é importante a gente falar nesses prêmios quando a gente vai falar de clubes de Léo Leão? Justamente para incentivar a criação desses clubes, já que eu já estou fazendo esse trabalho para aumentar, né, para criar um clube Léo Leão, aí você também vai poder contar com a ajuda dessas pessoas que são responsáveis diretas, né, que são facilitadoras e que, se tudo der certo, também vão fazer parte aí do prêmio que essas pessoas vão receber. Então, todas elas que estão citadas aqui, os conselheiros Léo, os assessores de Distrito Léo, os Lions Clubs, os governadores, eles têm interesse em que o clube dê certo, não só para aumentar a nossa família leonística, mas também para que conte aí nos critérios de premiação, né, e coroar um ano com mais esse sucesso. Temos na outra aba também um panfleto, um flyer único, né, de quem pode servir em um Léo Clube, tá? Porque isso também gera muita confusão. As informações em Lions, quando chega, a gente tem que ir mastigando e ir facilitando para as pessoas. Por exemplo, quando houve a mudança de 35 anos para Léo Leão, tinha muita gente que achava que o limite do Léo Ômega que foi para 35 anos, né? Então, cara, é outra campanha, é outro projeto. Então, a nomenclatura, ela confunde, né? E por várias vezes a tradução de Lions, ela peca. Você vai ver aqui como Léo Lion, às vezes vai estar Léo a Leão, às vezes vai estar Léo Leão. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. E quanto mais a gente acessa o material oficial, mais você fica tranquilo sobre o que ele quer dizer. Então, um panfleto a gente sabe que é muito pouco, mas ele é uma informação direta, né? Então, aqui os benefícios de um clube, né? Talvez essa seja a parte mais objetiva aqui do nosso assunto, e também as informações sobre a fundação, como já foi falado, 20 é igual todo clube, o mínimo de fundadores tem que ser 20, tá? E desses fundadores, pelo menos 10 tem que ser Léos atuais ou ex-Léos, tá? E lembrar sempre de declarar lá no nosso sistema, no MyLCI, né, sobre essa opção do clube como um clube Léo Leão. E aí a gente cai aqui numa última página sobre dúvidas frequentes, onde ela realmente esclarece todo aí o nosso caminho para poder fundar clubes e realmente as grandes vantagens de você ter um clube Léo Leão. Então, perguntando o que é esse programa, quem se qualifica. Ele vai ser um resumão de tudo isso que a gente falou num único documento, né? Onde pode encontrar mais informações, aqui coisas bem grosseiras, como se o Léo Leão substitui o Léo Ômega. Então, tem tudo, um compilado aqui de dúvidas, que esse também link a gente vai colocar no chat. Quem é dirigente de distrito já deve ter percebido aí que no MyLCI, para você fazer o lançamento dos dirigentes, você já tem lá um cargo, que é o de representante de Léo Lion no gabinete, então, que é uma condição muito específica, né? A pessoa tem que estar reconhecida lá em Lions Internacional como o Léo Leão, para que a gente possa nomeá-la para esse cargo. Então, às vezes, o governador ele quer um companheiro para exercer essa função e o sistema não admite, porque a pessoa não é Léo Leão ou não está devidamente identificada como Léo Leão, tá? Então, essa também é uma vantagem da gente ter um clube Léo Leão, que a gente fornecer líderes para que hajam nessa condição. Porque a gente ainda tem dificuldade de entendimento, como, por exemplo, quem acha que o Léo Leão é uma pessoa que necessariamente está no Léo,
e está no Lions, tá? E aí, esse é um detalhe muito importante na hora de configurar o clube. O próprio Lions recomenda que as pessoas elas tomem assim, um certo cuidado, entendeu? Se eu sou do Léo, então às vezes não seria melhor assumir funções no Lions por enquanto, ou vice-versa, né? Se eu já estou mais no Lions e ainda estou no Léo ali me despedindo, porque é uma posição que vai realmente onerar muito o companheiro, no sentido de tempo, de compromisso, né? E normalmente é uma faixa etária que ela já é muito atripulada, que é uma faixa muito de decisão, a pessoa ali está se formando, está começando a carreira profissional, né? Às vezes não sabe nem onde vai morar, mas de qualquer forma a gente tem essa opção. A pessoa ela pode ser Léo e Leão ao mesmo tempo, mas isso não tem nada a ver com essa categoria de Léo-Leão. O importante é que vou fundar um clube de Léo-Leão, que a gente tem esse bom senso de dosar, né, a participação de cada um nos seus níveis de instituição. Nosso professor também comentou sobre a bolsas, né, para intercâmbio cultural. Aqui ele tem um documento explicando como se qualifica, o financiamento, forma de inscrição, que não é muito comum na nossa área, mas é igual ao projeto de LCIF. Não existe, não funciona até alguém pedir. Aprendeu a fazer o formulário, mandou, Lions não tem erro, né? Sempre tem recurso para as iniciativas oficiais, né? Então, a gente precisa estimular que as pessoas, aí como a gente tem poucos Léo-Leões ainda, né, no programa, e é um programa temporário, porque a pessoa completou 36 anos, acabou, né, até os 35 anos. Então, a gente vai ter que estar sempre renovando esses quadros para que a gente possa ter pessoas para substituir. E é mais uma vantagem do clube de Léo-Leões, que ele vai estar naturalmente, organicamente, trazendo essas pessoas. Tá? Também aqui um material sobre os benefícios, né? Eu acho que é importante a gente ser claro, né? Vamos reforçar, o professor já falou, mas vale a pena reforçar, né? O desconto das cotas, isso vai pesar nas taxas do clube, né? Que são todas em dólares, e aqui a gente sempre faz um apelo, porque a gente passou por essa vivência, a gente sabe o tanto que as cotas elas são importantes nesse momento de transição. Então, essas cotas elas são especificamente, o desconto é aplicado para o associado dentro daquele clube. Então, a gente pede que os distritos também se organizem, já que Lions, que é o maior nível, já estabeleceu aquele desconto para o associado ali no clube, que os distritos também, né, cogitem a possibilidade de oferecer o mesmo desconto para os clubes, né? Ou seja, o associado, além dele pagar 50% ali no clube, pagar também 50% da taxa distrital, né? E quem sabe aí algum desconto, outros benefícios para participação em eventos e tudo mais. A gente sempre lembrando que essa faixa etária é uma faixa etária de transição. Então é importante que os líderes Léo-Leões, os líderes experientes também, que já não estão mais nessa faixa, que eles se envolvam nessas negociações para não ficar um embate, né, para o jovem ter que ir lá pedir no conselho, lá. Então, a gente pensar em saídas para melhorar esses benefícios, para que os clubes tenham condição de consolidar. Porque às vezes você cria um clube Léo-Leão, muito bom, ele dura ali 1 ano, 2, de repente vem as dívidas, taxa internacional, contador, taxa distrital, e às vezes uma fase de transição muito grande, muita gente sai do clube, muda de cidade, casa, tem filho e tal, e a hora que você vê, o clube fecha. Tá? Então, é por isso que a gente tem que ajudar, esse aqui é os mínimos benefícios que tem, que a gente possa se envolver para ajudar um pouco mais. A própria instituição lá internacional prevê bolsa também para o Instituto Ali, que é o nosso avançado, né? Então, o meu Ali eu tive a oportunidade de fazer em Peru, lá no Peru, em Lima, em 2018, e assim, mesmo sendo jovem, eu tinha ali menos de 35, eu tive que arcar com todos os custos, né? Então, a gente sabe o quanto isso é pesado, né? Se os jovens tivessem esse incentivo
possivelmente a gente teria condição de trabalhar mais e deve dar certo, porque se na minha carreira de Léo, tantos exemplos que a gente teve aí, a gente conseguiu resgatar esses jovens para o movimento, então quer dizer que a gente tem muita oportunidade. Tá? E para encerrar, a gente tem aqui também um impacto, um flyer, né, um panfleto, justamente para você direcionar para o Léo, falando as oportunidades, um material mais jovem, direcionado para eles também, que às vezes existe o benefício, existe a possibilidade, mas o Léo ele só enxerga o formato tradicional do Lages, vai falar, isso é muito chato, ou isso é para gente mais velha, não é o meu lugar, não vou ter o espaço. Então, essa é a grande vantagem de você ter um clube. Você vai fazer um clube já com todas as pessoas com características mais parecidas, que têm a mesma realidade, que sabem das mesmas dificuldades e vão adequar as suas atividades, os seus custos, de acordo com essa realidade. Tá? Então, essa é a nossa análise dos benefícios, né, e o porquê que a gente está indicando quando o grupo, quando os jovens fazem a opção de fundar esse clube, esse é o roteiro a ser seguido, tá bom? Eu vou jogar todos esses links no chat, mas eu acho que está bem claro aí a forma de procurar, e eu agradeço muito vocês que ficaram até esse horário da noite aí, e me coloco à disposição sempre que precisarem, vou colocar meu telefone aí também, para que a gente possa conversar, e não só tirar dúvidas, mas dividir também alegrias e as conquistas de vocês aí. Eu, além de todas as caminhadas junto com o professor Dário, quanto com o João Paulo e outros companheiros aqui, fui colega de João Paulo, nosso PDG João Paulo, lá no FGI, no Rio de Janeiro, então formamos instrutores juntos, e hoje estamos aqui com a oportunidade de aprender um pouquinho mais junto com vocês, tá? Espero ter contribuído, e muito obrigado a todos. Muito obrigado, companheiro Dalton. E a palavra agora livre, né, para companheiros perguntarem ao companheiro Dário, companheiro Dalton, alguma dúvida, palavra jaula aberta. Pode perguntar, pessoal. Fiquem à vontade. Vou perguntar aqui também, companheiro Dalton e Dário. É importante a gente frisar que esse processo do Léo Leão, o companheiro Dário até acho que falou também, o sócio Léo tem que estar inscrito em Lions Internacional para fazer essa migração, né? Para contar esse histórico. Porque às vezes eu tenho visto assim, muitos companheiros de Lions buscando sócios da década de 90, do 2000, que não eram cadastrados. Então, fica essa dúvida, será que eles são aceitos ou não? Né? Eu até já respondi, falei que não, que o Lions cruza as informações, mas vocês podem reforçar isso aí para nós? Por favor? Os companheiros Léo Leão, eles precisam ser associados Léo ou ex-associados Léo que tiveram seus registros no sistema MyLCI. Então, por exemplo, se eu tiver um sócio Léo que é ex-Léo de 32 anos, eu consigo cadastrá-lo como Léo Leão se ele tiver sido Léo e tiver tido um registro de Léo por mais de 365 dias. Então, é possível fazer isso. Se ele estiver no Léo durante esse processo, se for afiliado do Léo, ele vai aparecer tanto no sistema de Lions, para o presidente do Lions, quanto no sistema de Léo, para o presidente do Léo. Mas ele vai ser visto pela associação apenas com uma identidade, um ID. Nós temos alguns casos que eu posso, inclusive, testemunhar, que na hora de transição Léo Leão, isso não aconteceu. Em alguns casos, os Lions disseram, você vai ser Léo Leão. Pegou o associado e registrou no Lions, afiliou ele como Léo Leão, mas não usou aquele ID. Então, foi uma problemática isso, viu? Que gerou dupla afiliação. Caso, por exemplo, do nosso ex-presidente de distrito H6, ele foi afiliado 2 vezes, né?
Ele já é associado do Léo e foi afiliado do Lions com outro número. Então, é preciso que o associado tenha aquele ID. Então, é uma questão mesmo de elegibilidade para o programa. Ah, maravilha, companheiro. Então é muito importante que a gente divulgue isso, porque tem muitos líderes que estão achando que nessa aí vai renovar e que vai ficar isento. Então, muito, muito bacana. Mais algum companheiro, companheira, deseja fazer uso da palavra? Olá, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o companheiro Dário e para o companheiro Dalton. Quanto tempo nós temos aí de intervalo? Primeiramente, parabéns aos dois pela belíssima apresentação e pelas instruções que compartilharam com a gente. Nós temos um tempo entre a saída do associado Léo e essa inscrição como Léo Leão? Existe um prazo máximo de 1 ano, 6 meses, não sei. Na Ele verdade, ter sido Léo ou não? o prazo máximo, o prazo decadencial aí é a idade, né? O primeiro crivo é esse, porque a partir dos 36 anos, não importa quantos anos de Léo ele teve, esse benefício não se aplica mais. Então, vamos supor, olha, a pessoa tem 30 anos e ela foi Léo quando ela tinha 12. Né? Se ela estava registrada e ela teve pelo menos 1 ano, que o Lions exige 1 ano de serviço como Léo, ela tem, teoricamente, ela tem direito ao benefício. Perfeito. Talvez lá o sistema antes de 2009, se eu não me engano, era outro, não tinha nem MyLCI, talvez não vai ter acesso. Mas se tiver lá na sede, vai ter como puxar, tá? Mas esse é o prazo decadencial, é a idade. Se ele não tiver atingido os 36 anos, sempre vai ter jeito de buscar aí o benefício. E aí a gente entra exatamente na fala, acho que do companheiro João Paulo, de tentar resgatar alguns ex-léus para fazer a formação de novos clubes em cima dessa faixa etária, né? Isso. Perfeito. Muito obrigada pela explicação. Imagina. Teve uma... Oi, Jaque, tudo bem? Teve uma pergunta, logo quando lançaram o programa, o companheiro Dalton fez referência a isso, acharam que a idade do ômega tinha ficado maior. Na verdade, não. O que aconteceu foi que houve um erro de interpretação. Então, o Léo pode ser Léo de 18 anos, pode ser Léo Leão, perdão, de 18 anos até completar 36. Então, ele pode ser Léo e durante ele estar no Lions, se ele estiver associado a mais de 365 dias, ele pode ser Léo Leão. Após ele deixar o Léo com 31 completos para passar para o Lions, e não tem uma janela temporal que afaste as duas coisas. Não é necessário ter essa janela temporal. A pessoa pode, o jovem pode ser associado enquanto estiver fazendo parte do programa de Léo Clubes, após fazer parte, ou se ele tiver deixado há algum tempo o programa de Léo Clubes e ter sido Léo registrado no sistema. Vou fazer um resgate temporal histórico. O MyLCI guarda dados de 2008 para cá. Então, vocês vão ter já um sombreamento de quem pode ser esse associado Léo, porque certamente ele está de 2008 para cá, todo mundo teve um registro de nascimento, né? Um RG de Lions. Mas é bem interessante isso. E também seguir aquele desafio, né? Todos os benefícios que a gente apresentou aqui também podem ser ampliados, né? Governadores, vice-governadores, presidentes de distrito múltiplo, analisem com carinho essa possibilidade. Acho que fazer valer essa jurisprudência, trazer para o nosso distrito leonístico e para o nosso distrito múltiplo leonístico essa cota metade, talvez seja um convite aberto, né? Uma possibilidade de trazer cada vez mais, sensibilizar e seduzir esse jovem para dizer, tá vendo? Nós estamos te dando mais um benefício, seria uma coisa criativa, e eu não sei qual é o distrito leonístico que vai ser mais inovador com relação a isso, aposto que o LC conseguirá fazer isso certamente, viu? Obrigado, Jaque, também, pela pergunta. Isso vem de encontro, o companheiro Ranieri levantou a mão, só para concluir, na região ali de Juiz de Fora, que vocês conhecem, tem o pessoal que foi do Léo de Rio Novo, Juiz de Fora, Visconde de Rio Branco, nós temos ali quase 80 companheiros aptos a entrar por lá, só que vem nisso aí, ninguém foi registrado. Então, quando o pessoal da região falou, opa, vamos crescer, eu falei, calma, peraí que a conta vai chegar.
Não vamos jogar todo mundo, não vamos estudar, porque se lançar, vem a cobrança. Mas nós estamos estudando aqui o que fazer. Ranieri, por favor. Boa noite, pessoal. Eu queria dar um depoimento aqui baseado no nosso Lions Club, né? O Lions Club São Paulo Elos, que é formado por ex-companheiros Leos, seus familiares, amigos e leões que trabalharam em prol do leoísmo. Nós conseguimos, isso não tem nada a ver com o programa Léo Leão, é uma informação adicional. É possível resgatar os seus anos de serviço que você prestou como Léo e adicionar esses anos de serviço à sua vida de leão. Ok? Tem um formulário, vou compartilhar aqui com vocês, esse formulário é um formulário simples, é o mesmo formulário do programa Léo a Leão, vocês devem ver minha tela daqui a pouquinho. Você preenche esse formulário e aí vou contar para vocês. Eu tenho um dom de encher a paciência dos gringos. De 2009 para cá, a gente tem os sistemas computadorizados, né? As coisas são registradas dentro dos sistemas de Lions. Mas a gente tinha o Léo Director. Todo mundo que foi Léo aqui lembra dessa expressão. Era um anuário que tinha o nome de todos os Léos do Brasil. Se você conseguir comprovar o mês que você entrou no Léo e o ano que você entrou no Léo, o mês que você saiu do Léo e o ano que você saiu do Léo e o nome do seu Léo Clube, mesmo não tendo o seu número de associados, o Departamento Juvenil vai rastrear nos Léo Directories se você foi associado de Léo Clube. E se eles confirmam que você foi associado de Léo Clube, eles reconhecem oficialmente os seus anos de serviço de Léo. Então, eu tenho 17 anos de movimento, porque eu tive 12 anos de companheiro Léo, também recebi o prêmio, o PIN de Léo Leão, de Lions Internacional, mas nunca fui Léo Leão, não tenho nem idade para ser Léo Leão, mas todos os associados do meu clube, a gente conseguiu recuperar os anos de serviços deles, e a gente somou esses anos de serviço, aparece lá em MyLCI, né, no nosso histórico de associados, que a gente foi Léo Member Former, que a gente foi oficialmente associado, sócio de um Léo Clube do ano tal ao ano tal. Então, é possível resgatar. Eu tenho também. Olha aí, o meu é do verde. Esse é o Léo Director, que está na mão do Dário. Provavelmente esse é do ano que ele foi presidente de clube, de distrito ou do DM. Porque a gente guarda isso, eu tenho o meu quando eu fui presidente de clube. Tá bom? Acho que é só uma informação adicional, João. É importante falar sobre isso, eu já falei sobre isso ali, tá vendo o dedinho do Dário? Eu já falei sobre isso em outra live, e é importante que a gente adicione, ao falar do programa Léo Leão, a possibilidade de ex-companheiros Léos, que não estão na faixa do programa, terem os seus anos de serviço adicionados ao seu histórico de Leão. Maravilha, ó. Mais uma porta que se abre. Mais algum companheiro, companheira? Estou vendo aqui, tem mais alguém, Ranieri, com a mão levantada? A companheira Yara. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria parabenizar os nossos painelistas pelos esclarecimentos que tivemos maravilhosos hoje à noite. Embora eu tenha ficado um pouquinho tristinha depois da live. Era a nossa intenção aqui no clube de Tramandaí. Nós tivemos um Léo Clube muito forte durante mais de 10 anos. E nós tínhamos mais de 30 associados neste Léo. E aqui, como toda cidade, né, hoje já não é tão interior, mas não deixa de ser, naquela época os jovens saíam para Porto Alegre para a faculdade. E isso foi dificultando o trabalho, a vida leoística deles, né? À medida que foram se afastando, meu próprio filho também teve que partir para lá para estudar. E então o Léo se dissolveu, se afastaram um pouco, uns continuaram trabalhando com o clube, até que ficou parado. Agora, já todos formados, muitos retornaram aqui para a cidade, e hoje nós estávamos comentando que, de repente, nós poderíamos fazer um clube, né, de Leão. Porque aí nós começamos a lembrar dos nomes, né?
e de imediato, assim, já apareceram 14. Hoje, profissionais, odontólogas, advogados, comerciantes, né? Bastante já bem-sucedidos, digamos assim, aqui na cidade. Mas todos na faixa etária de 38 anos, 37, 38 anos. Infelizmente, né, vamos esbarrar na idade deles, né? Meu filho, por exemplo, era Léo, e fez agora 38 anos, dia 17 de novembro, vai fazer dia 17 de novembro, vai fazer 38 anos. Então, né, ficamos assim um pouquinho tristes. Quem sabe a gente consegue convencê-los. Eles ficaram até, alguns que a gente falou, ficaram bem entusiasmados, porque seria não um clube, né, temático, mas diferente, né? E agora, não sei se a gente já tentou trazer alguns para o Lions, aí também pela força do profissional que são, né? Não sei se nós vamos conseguir resgatar alguns. Vamos partir para outra, vamos usar outra tática agora, então. Mas valeu, gente, foi muito legal. Obrigada. Parabéns a todos. Seduzi-los, convidá-los para eles serem leões de juba larga, com toda a experiência que eles já conquistaram. É o passo, o caminho. É isso aí, isso é um clube de interesse especial, é um clube de ex-léus, né? Não importa que tenham mais de 36 anos, o tempo de serviço sempre é somado. Isso é uma os parte registros, interessante. mesmo não eletrônicos do MyLCI, eu posso dizer que a partir dos anos 2000, esses registros são de fácil acesso na SET internacional. Não há nenhum problema para resgatar dos últimos 22 anos esses registros, tá? Mesmo antes do MyLCI. Então, acho que, Yara, você tem que insistir nisso. É um clube fantástico. Você não teria que explicar o que é Lions. Essas pessoas, esses ex-léus, sabem o que eles podem fazer, sabem o que eles devem fazer, né? E, sobretudo, têm uma consciência plena de que podem fazer a diferença nas nossas comunidades contemporâneas, né? Porque a comunidade contemporânea ela não é mais aquela comunidade local, né? Então nós podemos utilizar todo o potencial de discussão dessa semana para, quem sabe, canalizar aí no teu distrito, na tua cidade, né? Um clube que seria um clube fantástico, um clube de ex-léus, um clube de interesse especial, né? Quem sabe um clube que funcione de uma forma híbrida, né? Parte cibernético, parte presencial, né? Então não desista, Yara, acho que você está no caminho certo. Desistir jamais. Obrigada. Companheira Yara, e todos nós aqui estamos à disposição para lhe ajudar. Okay. Se um dia você quiser marcar uma reunião, assim, seu distrito tem muitas lideranças, nós sabemos, mas nós aqui, o que a gente puder fazer para lhe ajudar, todo mundo que está aqui, com o companheiro Comates, Ranieri, Dalton, Dário, enfim, todos, a Jaque, um dia que você quiser marcar uma reunião de apresentação, para começar essa aproximação, pode contar conosco, tá? Nós estamos Obrigada. aqui para somar e tentar lhe ajudar no que for possível. Ok, obrigada, já estou anotando. Isso. Mais algum companheiro, companheira? Sim, boa noite a todos. Boa noite. Parabéns, Dário, pela sua explicação, foi maravilhosa, como sempre, né? Você fala de léus assim com um sentimento que sai do coração mesmo. Me fugiu o nome aqui. Dalton, companheiro Dalton do meu clube, parabéns também. Dário, acho que você vai ter uma concorrente aí. Vai ter uma concorrência, porque eu vou fazer de tudo para os léus do meu distrito. Eu quero trazê-los bem próximos a mim, fazer o possível por eles, porque eu sou apaixonado por esses léus. Obrigado pela fala de vocês, que eu acho que foi importantíssima, né? E
E aquela vez na cúpula também adorei a sua fala. Obrigada e parabéns. Maravilha. Mais algum companheiro, companheira? Tem mais alguém aí, companheira Ranieri? Então, Com a mão levantada não tem mais ninguém, João. Então, dessa maneira, então, nós agradecemos mais uma vez a participação de vocês, de todos. Vamos multiplicar as informações de hoje e passo a palavra para o companheiro Dalton, em seguida para o companheiro Dário, para as considerações finais. É só agradecer, né, e eu coloquei no chat ali todos os links e também coloquei meu contato pessoal, tá? Fiquem à vontade aí para a gente poder não só tirar dúvidas, mas participar de outros momentos, convidar a gente para participar de palestras, para receber, para ministrar. Nós estamos sempre aí com o coração aberto, tá? E com muita vontade de aprender acima de tudo e fazer o nosso movimento crescer cada vez mais, tá? Um grande beijo aí no coração de cada um. Obrigadão. Companheiro Dário. Eu faço minhas também as palavras do meu companheiro Dalton. Uma grande verdade que eu aprendi nesses anos todos. Uma grande equipe se faz com profissionais dessa natureza, desse quilate. Às vezes as qualidades a gente olha pela singeleza, pela humildade, pela vontade de acertar, por colocar na frente o estar neste mundo para os outros, como diz São João Bosco. Nós estamos neste mundo para os outros. O Laios é um exercício do serviço de prestar amor ao mundo, de semear amor ao mundo. Nós estamos neste mundo por isso, nós precisamos nos naturalizar nisto. É o que vai nos diferenciar no futuro, não tem mais nada, não é este broche somente, não é essa condição leonística tão somente, não é os nossos eventos que nos diferenciarão, nos diferenciarão, nos colocar neste mundo para os outros, eliminar todos esses muros, buscar essas pontes. Então, hoje, nesse evento, vejo o tão cansado fisicamente que estava e o tão motivado que o sistema, né, o pensamento leonístico, a vocação e o apostolado que nós fazemos me incentivou a estar aqui presente com a mesma alegria. Então, quero agradecer o convite de João Paulo, de Ranieri, né, para estar nesse evento grandioso com tantas lideranças, e quero agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui todos e que a gente seja esse ponto de semeadura, né? Esse lugar de semeadura. Não faço isso de maneira clichê, mas faço isso porque essa grande equipe da LC certamente vai ser formada por vocês, valorosos leões, valorosos dirigentes, e todos os outros demais distritos. Aqui estava presente do Léo LAC, estava a secretária do distrito múltiplo, Léo LA estava presente, aqui do meu clube de Bragança. Então, acho que nós temos esse caminhar, que esse caminhar seja repleto de semeaduras, e que onde nós estivermos, a gente coloque um pouquinho dessa semente de amor no mundo. O Léo Clube nasceu para isso, e o Lions tem como dar esse testemunho no século XXI de trazer os jovens para dentro, colocá-los debaixo debaixo só do braço, debaixo de mais nada, no mesma linha, debaixo só do braço. E vocês todos têm esse amor, permaneçam com esse mesmo amor. Muito obrigado também pela escolha do meu nome, de forma muito humilde, me coloco à disposição de todos aqui da Amazônia. Quem não tiver os contatos pode me chamar que eu vou. Só me dá uma redinha, um bocadinho de farinha, que a gente toma esse açaí, fica aí com a alegria com todo mundo. Muito obrigado, um beijo no coração de todos. Muito obrigado, um forte abraço, boa noite e até amanhã, se Deus quiser.